2026 é o ano dos agentes. Todo mundo quer ter o seu próprio agente, seja um assistente pessoal, seja um funcionário super inteligente que executa, que não come, que não dorme e que não reclama e que ele faz as coisas sem pensar muito, claro, mas faz as coisas com muita proatividade e muita perfeição. No vídeo de hoje eu quero não só falar sobre as ferramentas que eu adoro, que é OpenClaw, sobre Cloud, sobre Supabase, mas eu quero trazer para vocês um passo a passo de como você pode montar o seu controle de missão. Então eu vou mostrar para vocês como eu planejei o meu controle de missão, como eu peguei um template de um controle de missão, como eu montei a documentação, como eu subi ele no GitHub. Eu vou mostrar toda a jornada de construção desse controle de missão, tá? Esse vídeo aqui, ele é para você que tá dando seus primeiros passos com os seus agentes e precisa de um norte para entender como construir um dashboard para administração empresa inteira. O que você vai aprender nesse vídeo é exatamente isso aqui que você está vendo na minha tela. Então, eu vou te ensinar como montar esse controle aqui de missão, onde você vai ver esse Kanban para você pôr as tarefas que seus agentes estão fazendo, né, o que eles estão fazendo ou não, para você administrar os seus conteúdos, ver o que você está fazendo, postar nas redes sociais direto, para você ver as métricas das suas redes sociais, as métricas dos seus negócios, né, que inclusive ficou muito legal esse dashboard, para você ver também o que o mercado está falando, sobre trends de mercado, sobre sinais, sobre ideias de conteúdo. Então eu vou mostrar para vocês como construir essa estrutura completinha aqui, que ficou bem legal, assim, não acho que essa é a versão final, longe disso, mas já é uma boa base aqui para você dar um pontapé aí na sua estrutura, tá? Então, partiu o vídeo de hoje. Se você é novo aqui no meu canal, cara, super bem-vindo, eu sou o Bruno Kamoto, eu adoro falar sobre SaaS, sobre micro SaaS, sobre IA, sobre empreendedorismo no geral, e eu tô numa fase da minha vida particularmente viciado em usar IA para tudo. E nesse momento, eu tô tão viciado em falar sobre AI e usar AI, que eu fui um dos beta testers, um dos primeiros brasileiros aqui, e lá atrás, né, há um pouco mais de 40 dias, quando surgiu o OpenClaw e eu mergulhei de cabeça no OpenClaw e venho estudando essa ferramenta há 1 mês e meio. E, cara, eu posso dizer que a gente chegou num nível, assim, de conexão, de estruturação, onde a gente pode ter literalmente funcionários trabalhando pra gente 24/7. Eu sinto que a minha produtividade e o meu ganho de eficiência nas minhas empresas, na minha produção de conteúdo, aumentou drasticamente. Então, antes de eu começar a falar sobre o controle de missão, deixa eu dar um contexto sobre o que eu tenho aqui por trás dos bastidores e o que está acontecendo hoje na minha empresa, tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo na minha tela são duas grandes ferramentas que eu uso muito no meu dia a dia, tá? Então, a primeira ferramenta que eu uso muito é o OpenClaw, onde eu tenho aqui 6 agentes que trabalham para mim em tempo integral. Então eu tenho aqui meus 4 agentes que eu uso para administrar os 4 principais pilares hoje da minha estrutura profissional, e eu tenho um agente pessoal que eu uso com a minha esposa, então ele cuida de todas as minhas tarefas pessoais, de calendário, de agenda, de marcar coisas, de dinheiro, é muito louco isso. E eu tenho o agente da minha empresa que cuida de toda a parte de administração da minha empresa e gestão. Então eu conecto ele no meu CRM, no meu fluxo de caixa, nos meus processos, nas minhas ferramentas, e eu consigo ter uma visualização 24 horas de tudo que está acontecendo na minha empresa. Então, eu quero mostrar para vocês como eu construí esse controle de missão aqui para eu ter essa visualização consolidada, porque o desafio de você usar tudo no Telegram é que você, ao longo do crescimento da sua estrutura, ele vai ficando limitado, porque o Telegram não deixa de ser um canal conversacional, onde você vê texto, lê texto, né? Você manda áudio, você escuta áudio, né? Então ele tem uma limitação. Então, para você fazer uma gestão mais completa da sua empresa, da sua estrutura, você precisa de uma estrutura mais robusta, né? Ter uma visualização mais ampla das coisas que estão acontecendo. Por isso que eu imagino que eventualmente todo mundo que tem o seu agente vai construir o seu próprio SaaS para ter essa visão aqui que vocês estão vendo na minha tela, tá? Então eu quero passar para vocês aqui um passo a passo de como você pode montar esse controle de missão de uma forma muito simples, de uma forma muito pragmática, sem estourar os seus tokens, sem gastar muita grana. Mas, obviamente, que você vai ter que fazer um investimento. Inclusive, eu recomendo que vocês, para essa aula aqui, eu uso muito o Cloud, então eu recomendo demais o Cloud. Eu não sei o resultado desse trabalho com o ChatGPT, imagino que também não fuja muito da proposta aqui inicial, porque inclusive a gente vai usar um template semi-pronto, então muita coisa você já vai reaproveitar, né? Mas eu uso aqui o Cloud, eu uso o OpenClaw, porque eu gosto muito dessa questão de interface de um agente trabalhando para mim, eu mandando áudio, executando as coisas, e eu uso o Supabase para fazer a gestão de tudo que ele vai
aprendendo, salvando, e o GitHub para fazer backup de tudo, tá? Então, se em algum momento eu falar grego aqui, pelo amor de Deus, me deixa aqui nos comentários o que você ficou com dúvida e tudo mais, que cara, vai ser um prazer imenso te responder e a gente, enfim, ter o melhor proveito aqui desse conteúdo, tá bom? Então, vamos falar sobre o passo a passo, tá? Primeiro, porque eu comecei com essa estrutura, tá? Então, assim, isso que eu tenho hoje, toda essa minha estrutura dos meus agentes e tudo, eu fiz, né, faço isso há 40 e poucos dias, quase 50 dias, e eu aprendi muito nesse processo e torrei muito token, mas eu cheguei num ponto aqui da minha construção que eu uso o agente, como eu te mostrei, em toda a minha estrutura, em toda a minha empresa, tudo que eu faço, né? Então, quando eu aprendi como domar esses carinhas aí, esses tamagotchis, e entendi como construir uma proatividade, memória, toda a fundação dele, eu resolvi transformar isso num mini curso aqui, que tá com o link na descrição, tá? Então, se vocês quiserem, cara, eu deixei um mini curso aqui, tipo, sério, de verdade, assim, 97 pila aqui pra você simplesmente pegar os prompts, pegar o PRD e jogar no seu OpenClaw, que ele já configura tudo pra vocês. E se você quiser também, tem um linkzinho da VPS que eu uso a Hostinger, que é a VPS que eu tenho parceria, gosto muito da Hostinger, todos os meus OpenClaws estão lá. E aí, se você estiver usando VPS ou quiser um cupom de desconto, o link tá na descrição também, tá? Pra gente instalar o OpenClaw, eu recomendo que vocês usem o Cloud ou o Codex, tá? Então, inclusive, abrindo aspas aqui, eu falo Cloud, tanto faz, mas você entende que a gente tá falando da Claudette aqui, tá? Então, Cloud e Codex, ele também são essenciais para fazer isso, tá bom? Então a primeira coisa que eu fiz quando eu quis montar esse controle de missão foi chegar para minha Amora aqui, minha Chief of Staff, né, minha Cosa Amora, e pedir para ela analisar esse repo, né? Pedir para ela ver se tem um prompt injection, se tem algum malware, e eu falei para ela analisar esse template aqui, tá? Então, de vez eu construí um controle de missão do zero, eu pesquisei na internet, eu achei bonito esse template aqui desse rapaz aqui, e eu decidi usar ele como base para construir o meu controle de missão. Inclusive, ele vem com um escritóriozinho aqui em 3D, eu achei isso um charmezinho, assim. Então, achei bem legal, assim. Então, o que eu fiz para Amora, né? Inclusive, dar os créditos aqui é Carlos Azustre, né? E aí, o que eu pedi para Amora foi para ela analisar essa ferramenta, para ela fazer um audit de segurança, né? Então, esse sistema se chama Tenacity OS. E aí ela, né, fez uma análise, falou que não encontrou malware, mas que ela encontrou algumas vulnerabilidades de segurança. Então a primeira coisa que eu pedi para ela fazer foi, né, montar um PRD desse controle de missão e depois também dentro desse PRD ela vai incluir esses fix desses problemas de segurança. Às vezes não é nenhum problema de segurança, às vezes pode ser a própria configuração da ferramenta que a IA identifica como problema de segurança quando nem é tanto assim. Mas como eu não sou desenvolvedor, não sou uma pessoa técnica, eu não tenho, né, a clareza para dizer se isso aqui é um crítico ou não, e aí eu vou ter que confiar na voz da minha IA, mas o que eu posso fazer é criar alguns prompts para fazer ela dar um double check e trabalhar nisso aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar esse PRD aqui. Se você não sabe o que é PRD, a gente pode até fazer uma pergunta aqui, né? Então, PRD significa, PRD significa Product Development, Product Required Document, né? Mas eles chamam de várias outras coisas, né? Mas o PRD aqui, por exemplo, é esse conceito de desenvolvimento de produto, né? Então são todos os requisitos que você quer pôr no seu produto, né? Então o que o produto vai ter, o que ele vai fazer, como que ele vai fazer, quais são as funcionalidades, o que vai ser o branding no produto, ele já define tudo, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi criar esse PRD para trazer esse controle de missão, né? E eu pedi para minha IA pensar profundamente e me ajudar a planejar esse deploy para nossa estrutura e não, claro, de esquecer de incluir esses fixes, que são essas questões que ela pegou aqui, né? Então ela pegou e fez um resumo executivo do que é essa ferramenta, né? Então ela diz como que tá minha infra, ela mapeou aqui as 6 fases, né? E ela me diz aqui o que eu preciso fazer ou não. No caso, eu já usava o Cloudflare Tunnel, né, que é para poder acessar esse dashboard aqui, chamado amora.empreendedor.você, mas eu acabei tirando aqui essa estrutura, eu não tenho mais esse Cloudflare Tunnel, e aí eu desliguei e uso o Tailscale agora, ou seja, basicamente eu acesso minha VPS diretamente usando essa ferramenta chamada Tailscale, tá? E aí eu comecei a refinar aqui um pouco, né? Então eu expliquei para ela que eu quero usar o Tailscale, blá blá blá. Então ela tirou e ela removeu essas questões aqui do login e tudo mais e simplificou o processo, né? E aí o segundo passo, que ele é muito importante nessa jornada, foi de instalar essa skill chamada Superpowers, tá? Então essa skill do Superpowers, ela é muito importante porque ela permite que o seu agente ganhe superpoderes. Então ele ganha superpoderes em 3 grandes aspectos aqui, quer ver? Ó? Aqui, ó. Então ela ajuda o seu agente a fazer brainstorming, então ele te ajuda
aí ele te perguntar as coisas antes de construir o PRD, antes de construir o produto, antes de fazer qualquer coisa. Ele te ajuda a construir planos, né? Então ela te ajuda a quebrar, tipo, o projeto em pequenas tarefas, a planejar tudo. Ele ajuda a criar essa questão de subagentes, então como delegar, né, fazer esse dispatch de subagentes por tarefas, né, e executar esses planos, né? Então ela mexe com a questão de compliance, qualidade do código e tudo mais. Ele faz um test drive do código, tal, etc, né? Então é uma ferramenta que ela se ativa na inicialização da conversa como default, e eu gosto bastante dela porque ela faz a IA sempre tá pensando, sempre elaborando planos e não só sair executando as coisas, né? Então, para você usar esse superpowers aqui, basicamente o que você tem que fazer é só copiar o link aqui do GitHub, né? Se você quiser, você pode fazer um fork, né, para o seu GitHub, se você tiver uma conta lá. E aí o que eu pedi foi para ela instalar essa skill aqui, tá? Então se você ver aqui, ela vai ver aqui o superpower instalado, 3 skills copiadas, brainstorming, writing plans, executing plans, né? Então eu cheguei para ela e falei assim, olha, use o brainstorming writing plans do superpowers para revisar o nosso PRD do Mission Control. Então ela releu o PRD que ela montou inicialmente, antes de eu criar essa skill, e ela começou a me fazer perguntas. Pergunta 1, escopo do uso. Pergunta 2, permissões por role, né? Pergunta 3, fork upstream. Pergunta 4, 3D Office. E aí pergunta do escritório. Daí pergunta 5, comportamento dos personagens. Escopo do terminal. Então ela foi fazendo essa análise aqui e no final ela me sugeriu essas funcionalidades aqui de must have, do que precisa ter, e ela sugeriu essas aqui de nice to have, que são legais de ter. E aí eu falei para elas assim, não, eu quero deixar essas aqui como must have, e as outras a gente pode deixar como nice to have, né? Então o que eu falei para ela, inclusive, que eu queria que o front tivesse pronto para eu poder gravar esse conteúdo que vocês estão vendo. Então, só porque eu tô mostrando esse front bonitinho aqui, não quer dizer que tá tudo funcionando. Isso aqui, grande parte das coisas que estão aqui é mockup. Então esses dados aqui são mocados, porque eu ainda não terminei esse controle de missão. Eu basicamente instalei ele porque eu tô precisando desse controle de missão, porque até então eu fazia tudo muito pelo Telegram, e eu aproveitei para gravar esse conteúdo para vocês, para mostrar como eu faço, né? Como eu faria, como eu estou fazendo, né? Então a gente tem aqui, né, a V1, tem aqui a vitrine, né? O que vai ter, mas vai ser um mockup básico, né? E aí ela continuou aqui com a pergunta aqui do branding pra gente definir o brand, tá? Então ela montou aqui, né? E aí eu cheguei para ela e ela me gerou aqui esse documento aqui, que é esse Mission Control Design.md e o Mission Control Implementation.md. E aqui vai um ponto importante, e é o motivo pelo qual o Cloud está aberto aqui na minha janela da direita, tá? Então eu decidi fazer a fundação do meu controle de missão usando o Cloud de vez usar o OpenClaw. E aí você vai falar para mim, mas Bruno, por que se o OpenClaw pode executar e construir tudo sozinho? Por um simples motivo, porque eu acredito que toda vez que eu peço uma tarefa muito complexa de desenvolvimento de software para o meu OpenClaw, eu sinto que ele bebe muito token. O meu OpenClawzinho aqui, meu Tamagotchi, ele é um alcoólatra. Ele, cara, bebe demais. Isso é um problema. Então, o que eu decidi fazer foi usar o terminal e usar o Cloud Code para fazer isso, porque na minha cabeça, que não tem muita experiência no assunto, mas que eu pressuponho, é que eu achei que usar o Cloud ia sair mais barato para eu fazer a fundação da minha ferramenta e eu poderia continuar a implementação dela pelo OpenClaw, que ficaria mais barato, tá? Então assim, eu não tenho nenhum artigo científico, eu não tenho nenhuma prova de que realmente é mais barato usar o Cloud, eu só resolvi plugar ele aqui e fazer, tá? Então o processo que eu fiz, basicamente, foi de instalar o Cloud Code. Então se você não tem o Cloud Code, você vai no Google, digita Cloud Code, ou você acessa aqui diretamente esse endereço aqui, que está na minha tela, né? cloud.com Product Cloud Code, e aqui você tem esse comando aqui, tá? Então esse aqui é o comando do Cloud Code. Então basicamente você copia esse comando aqui, você vai para o seu terminal, você cola esse comando aqui e você instala o Cloud Code. Uma vez que você instalar o Cloud Code e ele vai confirmar que ele instalou para você, basta você vir aqui e digitar Cloud. E aí ele vai abrir o Cloud dentro do seu computador aqui, tá? Então, no caso, o que eu fiz aqui? Eu pedi para o meu Cloud acessar a minha VPS. Então, eu uso a VPS da Hostinger. Por que eu prefiro VPS? Porque a VPS fica online 24/7,
porque ela tá na nuvem, porque se der qualquer problema, eu tenho um backup no meu GitHub do meu agente, e se der qualquer problema, eu simplesmente desligo a VPS e resolvo tudo. Então eu gosto de deixar lá, porque se cair minha internet, se cair minha luz, tá tudo na nuvem, tá tudo salvo. Se eu viajar, tá lá meu agente trabalhando e assim, tá maravilhoso. Então eu uso a Hostinger, todos os meus agentes estão na Hostinger. Então basicamente o que eu fiz foi entrar na minha VPS, né? Então eu vou só exemplificar aqui para vocês terem essa visualização do processo, né? Então eu basicamente entrei na VPS aqui. Então o que eu faço, né? Normalmente eu copio aqui essa acesso root, né? Então eu logo aqui dentro dessa parte aqui, eu pego essa senha root aqui e eu peço para o Cloud se conectar na minha VPS, tá? Então uma vez que o Cloud se conectou na minha VPS, eu cheguei para o Cloud aqui e falei assim, brother, preciso que você procure esses documentos aqui, que é esses Superpower Specs, Superpower Plans, e que você pegue esse PRD e que você execute ele dentro da Hostinger, dentro da VPS, na pasta root. E aí ele veio aqui e ele começou a executar tudo, tá? Então ontem eu fiquei cerca de 1h30 executando tudo isso aqui, né? Então não precisei gravar essa parte, né? Então, basicamente ele ficou executando aqui esses 4 chunks, né? Esses 4 blocos de informação, né? Que é o chunk 1 segurança, branding, o escritório e o deploy, né? Então ele diz aqui 9 horas de trabalho, mas na real é tipo assim, 1 hora, né? E isso que eu ainda parei para revisar algumas coisas. Então ele veio aqui e ele começou a instalar todo esse projeto aqui pra gente. Então ele ficou executando todo esse processo, tá? Como já tinha esse PRD, esse processo foi todo sendo executado aqui, tá? Então ele foi fazendo task 1, task 2, task 3, task 4, foi step 2, então ele foi executando tudo aqui e esse processo, de novo, demorou cerca de 1 hora e pouquinho, tá? Então o Cloud veio fazendo todo o processo. E aí no final ele terminou o PRD, tá? Então ele chegou e falou assim, olha, terminei aqui, então eu já criei aqui um clone aqui, né, do seu controle de missão no seu GitHub, já criei a parte de segurança, o terminal, criei a parte de segurança. Então ele diz aqui tudo o que ele fez, aonde ele fez e tudo mais. Ele me falou aqui que eu tenho algumas pendências, tá? Então, como eu tô usando agora o Tailscale para logar na minha VPS, eu pedi para ele me passar aqui uma forma de acessar essa VPS, né? Então, esse IP que você está vendo aqui, provavelmente é o da minha máquina aqui, que obviamente eu vou mudar isso aqui no vídeo, e essa aqui é a senha, né? Então, quando ele me passa esse aqui, eu logo aqui dentro da minha VPS, que é essa aqui, e eu consigo acessar esse controle aqui de missão, tá? Então, quando ele fez todo esse processo aqui, o que eu pedi para ele na sequência foi que ele rodasse esse agente de QA, né? Então, assim, uma vez que ele terminou a construção do controle de missão e me passou o login e senha, eu cheguei para ele e falei assim, Cloud, eu quero que você analise tudo o trabalho que você fez e que você veja se deixou passar alguma coisa, se ficou alguma pendência, algum bug, se alguma parte você não gostou, ficou em dúvida. Então eu dou para ele essa visão de revisar as coisas e de me perguntar se tem algo que ele fez e ele não tem certeza se aquele era o caminho para fazer corretamente e se ele precisa que eu intervenha em algum aspecto, né? Então ele foi lá, ele revisou todas as minhas questões, ele viu tudo aqui bonitinho e aí ele ficou trabalhando e aí a gente chegou nessa versão aqui, tá? Então, assim, basicamente isso aqui inteiro foi feito no primeiro prompt, tá? Eu diria que 85% de tudo que vocês estão vendo aqui na minha tela foi de um prompt só, cara, que é bizarro. Por isso que é muito importante você fazer esse PRD. Por isso que eu deixei aqui, então, tudo que eu tô explicando para vocês aqui tá num passo a passo aqui, tá? Então a etapa 1 é você fazer um scan e instalar o template. Etapa 2 é você fazer um prompt injection, um malware, né, esse audit. Etapa 3 é você montar o PRD. Daí você instala aqui o Superpowers. O que eu recomendo você executar no seu terminal é esse comando aqui, chamado cloud espaço -if dangerous skip permissions. Então quando você faz isso, ele não fica te perguntando para executar as coisas, ele vai lá executando. Aí o próximo passo é você logar na sua VPS, você procurar o PRD dentro da VPS, né? E aqui peguei um print dele achando, né? Então encontrado, o PRD tá aqui, quer que eu leia o conteúdo. E aí eu falei para ele assim, ó, vamos executar o PRD, ative a skill Superpowers, execute o PRD dentro da VPS, em cada etapa verifique se está tudo funcionando, né? Então esse foi o prompt. E aí depois eu pedi para ele analisar o PRD, revisar o que foi feito e ver se está tudo em ordem, né? Então dá aquele double check. Então basicamente esse aqui foi o trabalho da minha Claudete aqui que ela ficou trabalhando e eu fui acompanhando isso aqui pelo Telegram, tá? Então uma vez que eu cheguei aqui nesse PRD, deixa eu
avançando aqui, que eu fiz várias perguntas para ele aqui, ele me trouxe informações de outras coisas e tal, tá? Então eu vou passar aqui para execução, tá? Então, depois que ele terminou a revisão do PRD e tudo mais, eu peguei e mandei um áudio, né? Então eu cheguei e mandei um áudio e falei assim, olha, Amora, quero que você revise tudo, eu quero que você adicione. Então você vê que eu mandei um áudio longo, de 5 minutos, né? Então eu mandei tipo uma visão para ela, falando assim, olha, Amora, eu quero colocar um Kanban estilo do Trello, eu quero criar uma área de conteúdo, eu quero criar uma área de pesquisa de mercado, uma área com integração com o meu Notion, quero ter um dashboard dos meus SaaS, quero ter a questão do Supabase, né? Porque eu não estava usando Supabase. Quero criar esse feedback loop para ela cruzar todas as minhas redes sociais, cruzar tudo e ver o que eu fiz e o que eu não fiz. Quero fazer a gestão dos meus boss, né? Dos meus agentes. Então eu mandei um áudio aqui para ela e ela me trouxe um plano aqui para a gente fazer tudo isso aqui que ela implementou, tá? Então, o que eu fiz para ela foi... peguei essa mensagem e falei para ela, Amora, vamos começar. E aí ela falou assim, cara, primeiro eu preciso ver o Supabase, blá, 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 blá. E ela começou a executar, tá? Então, ela começou a executar, eu falei assim, tá, ela pediu pra eu ir no Supabase, ativar o Supabase, eu falei, olha, não consigo fazer isso agora, tô na rua e tudo mais. E aí, ela foi, tipo, construindo as coisas ela mesma, né? Então, você pode ver que o mais legal de tudo aqui no OpenClaw é que ela foi construindo e ela foi tirando print screen pra me mandar a visão dela, né? Então, esse aqui que tá na sua tela é a visão do computador da Amora, né? Então, ela tem esse computadorzinho aqui. E ela foi implementando tudo, né? Então, cara, você pode ver, daí às vezes ela travava, né? Ela falava assim, vou fazer isso. E aí ela não respondia mais. Aí eu falava assim, e aí, pode seguir. E aí ela começou a seguir, foi mandando as coisas e tudo mais. Então, ela terminou aqui de entregar a parte de conteúdo, né? Que é o front-end do conteúdo, que se vocês olharem aqui no dashboard, né? Então, ela entregou essa parte pra mim enquanto eu tava na academia. Achei isso muito legal, né? Tava malhando, mandei um áudio para ela, ela montou aqui isso aqui, né? E então essa área de conteúdo eu consigo fazer a gestão, editar o conteúdo e eu consigo publicar ele diretamente, agendar ele e tudo mais, né? Então aqui eu consigo categorizar os conteúdos, né? Deixar como um calendário, deixar como lista e os conteúdos arquivados que foram já os feitos, né? E o mais legal de tudo é que eu pedi para ela criar um tracking. Então ela criou um tracking dos últimos 7 dias da performance do conteúdo, porque aí eu consigo saber que conteúdo que performou bem ou não. E aí antes que você pergunte, Bruno, qual API você usa para pegar os dados dos conteúdos? Eu uso uma chamada APIfy, né? Apify. E esse Apify eu pago, sei lá, $30 por mês, $40, e ele faz scrapping de todos os dados das minhas redes sociais para mapear esses status aqui, esses dados, tá? Então depois que ela terminou esse processo aqui, eu fui mandando áudio para ela, né? Muito bueno, né? E ela foi executando as coisas para mim, né? Então, tipo, métricas das minhas redes sociais, métricas blá blá blá. Agora gráfico aqui. Então ela, tipo, ia fazendo as coisas e me fazendo spam aqui, executando as coisas. Então você pode ver que ela saiu executando tudo e tudo mais, né? E aí eu falei para ela, olha, isso aqui que você fez do Intel de concorrentes, eu falei que eu não quero Intel de concorrentes, eu quero ideias de conteúdo. Então eu fui dando alguns pitacos durante o processo que eu falei para ela que eu queria que ela fizesse. E ela foi executando aqui e me mandando todas as questões, né? Então você pode ver, cara, que ela tipo foi mandando print de todas as etapas do processo aqui para mim e eu fui simplesmente pedindo para ela, né? Então o que eu gosto disso? Eu gosto desse processo porque se eu tivesse feito tudo isso pelo Cloud, eu não teria tido a mesma experiência. Então o Cloud simplesmente ia ficar cuspindo texto aqui, falando executei e agora, executei e agora. Tipo aqui com a Amora, eu vou fazendo, ela vai me mostrando como tá ficando o layout e tudo mais. E aí, por exemplo, se eu não gosto de alguma coisa, né? Então eu pedi para ela criar um editor de carrossel. E aí ela achou que ficou animal, né? Mas assim, se eu não gosto, eu chego pra ela e falo, cara, muda isso aqui, não põe aqui em cima e tal. Então ter essas fotos é um charme. Mas você vê que, tipo assim, cara, ela só saiu executando, assim, ó. Ela nem me perguntava as coisas, tá? E aí eu fui falando as coisas pra ela e a gente foi construindo tudo isso aqui. Então esse processo inteiro de ter construído esse controle de missão, eu acredito que ele tenha demorado aí cerca de tipo 1 hora e meia, tá? Então para você construir seu controle de missão, você poderia ter feito esse processo inteiro pelo seu OpenClaw. E sinceramente, eu acho que eu nem usei muito aqui do meu plano aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quanto que eu usei da minha sessão, tá? Ó, eu usei aqui uns 39% do meu limite semanal, tá? O meu plano é o plano mais caro, é o de R$1.000, é o 20 vezes, né? Então, assim, eu acho que ontem eu tava com uns 22, 25. Então, ela usou ali uns 15, 20% ali
do meu consumo semanal. Eu não cheguei a estourar a minha sessão do dia, tá? Então, assim, foi ok, né? Não achei nada muito agressivo, assim. E aí, de novo, foi só fazendo ajustes finos aqui, tá? Então, ela foi fazendo as coisas, foi executando, e a única coisa que eu falava pra ela é, tipo, não gostei disso, né? Então, até mostrando aqui, né? Tipo, ó, percebi que ao clicar num card de Kanban ele não aparece subtasks, não tem como eu marcar um agente. Também nos cards eu quero poder acionar os agentes. Então ela falou, entendi. E ela foi refazendo tudo, entendeu? Então, é isso que eu gosto do Telegram, sabe? Porque, tipo, cara, se eu tivesse que pegar e abrir o controle de missão e ficar criando esses cards aqui, tipo, Amora, agora faz isso, agora executa isso, agora tal coisa. Tipo, puta, ia dar muito trabalho. No Telegram, cara, eu mando um áudio, falo, olha, faz isso, isso e isso. Às vezes você manda um áudio dirigindo, na academia, e ele vai fazendo as coisas. Então, eu gosto muito da interface do Telegram para eu poder falar com os meus agentes. Mas o controle de missão também, ele funciona muito bem para você ter essa visualização da sua empresa, dos seus negócios, tudo mais, tá? Então, eu acho que é muito importante você ter esse controle de missão num segundo nível, né? Então, a minha recomendação para você, meu jovem padawan, é você começar essa jornada, então. Se você é novo nesse mundo de Open Cloud, de agentes, né? Então, meu primeiro passo é você criar um agente, né? Então, assim, o que eu recomendo você fazer é você ter esse seu robozinho aqui. Então você cria esse seu agente e a minha dica pra você é pra você ficar com esse cara aqui até você, tipo, entender como funciona ele, né? Então você tem que usar esse cara aqui, tipo, ao máximo, assim, né? Como aproveitar o seu agente. Então, tipo assim, quando eu aproveitar seu agente, não é tipo, plugar no calendário e falar pra ele ler seus e-mails. Não, tipo, cara, como você transforma o seu financeiro, o seu comercial e a sua área de suporte de uma forma unificada, onde seu agente consegue trazer relatórios cruzando dados entre múltiplas áreas, mapeando produto e tal. Então, assim, usar o seu agente e explorar ele ao máximo, né? E durante esse processo aqui, você vai começar a entender como funciona a memória, né? Como funciona, tipo, a organização do agente. Você vai começar a entender aqui como funciona, tipo, as skills, como ele se conecta com as ferramentas, como funcionam as APIs, né? Integrações. Então, assim, o primeiro agente, ele é muito essa etapa de você aprender e explorar onde esse seu super funcionário consegue te levar, né? A segunda etapa que você pode fazer aqui do seu agente, né? O que eu recomendo naturalmente é você ir para uma segunda etapa, onde você passa a ter, tipo, 2 ou 3 agentes, né? Então você pega aqui essa etapa, que é onde você começa a ter aqui no Telegram múltiplos agentes. Então eu só recomendo você construir múltiplos agentes quando você chegar num ponto que você tá com um agente fazendo muita coisa e você precisa categorizar esse conteúdo para diferentes agentes. Então aqui no meu caso, por exemplo, eu tenho a Cosa Amora, que é essa minha chefe geral, então ela administra todos os meus negócios, ela desenvolve, ela faz quase tudo, ela é meu braço direito, né? Mas eu tenho aqui a FLG Amora, por exemplo, que ela é responsável por produção de conteúdo, que é 50%, 60% do meu trabalho. Então, como ela tem muita demanda de extrair relatórios, de conectar nas redes sociais, de repostar conteúdo, de transformar texto em carrossel, de transformar YouTube em newsletter. Então ela tem muitas skills, muitos crons, então faz sentido ela virar um agente com identidade própria. Assim como o MGM Amora, que é o meu SaaS inteiro, né, que eu tenho a gestão do meu SaaS inteiro, e ele faz a gestão aqui do meu SaaS. Então ela olha aqui, cara, o que está acontecendo com o meu SaaS, ela vê o que está acontecendo com o mercado, ela traz feedback dos meus clientes, vê faturamento, vê dados. Então eu uso ela, eu conecto ela no back-end, ela analisa o meu repositório do GitHub, vê bugs de desenvolvimento, analisa meu suporte, meu funil, minha landing page, conversão. Então ela é dedicada inteira pro meu SaaS, e isso aqui é maluco, assim. Então esse passo aqui de você começar a ter múltiplos agentes é quando você acaba tendo, tipo, uma demanda mais intensa, né? Então, quando você tem uma demanda maior para uma área, ou áreas, no caso, né? Específicas. Então, quando você começa a ter muita demanda para você fazer, tá? Outro ponto aqui também é que você pode ter múltiplos agentes quando você precisa que sua equipe use o agente. Então, assim, você quer ter um agente para sua equipe usar, né? Então, aqui no meu Telegram, eu tenho aqui o agente da minha empresa, né? Que ele traz aqui meu relatório de vendas, que ele traz aqui as coisas. Então, tipo, ele é da equipe, né? Então, aqui é onde estão os meus sócios e a gente tem esse agente dedicado, que a gente chama ele de
Leonardo da Vinci, que é esse agente que se conecta com toda a minha empresa e ele vê todos os meus dados. Então é um agente para os funcionários, né? Então faz sentido você ter um agente para sua equipe e não ter o seu agente próprio, tá? E eu acho que o terceiro passo, assim, de você começar a ter múltiplos agentes é quando você também usa esses agentes, né? Usa esses agentes para clientes externos. Então, por exemplo, você tem um agente aqui que você vai usar porque você tem uma conta de um cliente, você tem uma agência e tal, então faz sentido você ter um agente que cuida de diferentes contas, né? Então aqui no caso, por exemplo, eu tenho aqui o OpenClawzinho, que é esse meu bot que fica no grupo do meu mini curso, né? Porque a gente já tem, sei lá, 3, 4 mil alunos, e aí ele fica, tipo, tirando dúvida das pessoas. Então as pessoas marcam o OpenClawzinho no grupo e ele fica respondendo as pessoas. Então eu faço a gestão dele aqui pelo Telegram, mas a interface dele é integralmente no WhatsApp, né? Então esse aqui é um passo a passo para você construir o controle de missão, né? Essa é a estrutura que eu recomendo. Eu vou deixar na descrição o link aqui das skills que você precisa, dos superpowers. Vou deixar aqui esse template aqui do Carlos Azaustri para você colocar as TenetOS. Mas se você quiser também, basta você chegar para o seu OpenClaw e falar assim, tipo, pesquise para mim os top 5 controles de missão, né? Em inglês, Mission Control, do GitHub e me traga uma sugestão de ideias para implementarmos. Então assim, você não precisa pegar necessariamente esse template que eu estou passando para vocês. Vocês podem usar outro aqui, eu achei esse bonitinho e o resultado ficou legal, tá? Então, quando vocês construírem o controle de missão de vocês, né, e fizerem a fundação, seja por cloud ou seja no seu próprio OpenClaw, vocês podem ir fazendo os ajustes por aqui mesmo. Então você chega aqui e pede para o seu agente, agora faz isso, agora tal. Então, e um detalhe importante, tá? Que isso aqui é importante. Quando você fizer toda essa estrutura, o que eu recomendo vocês a coisa que é importante aqui é assim, primeiro, comece pelo front-end, tá? Então, não saia plugando tudo e fazendo tudo se conectar e tudo funcionar. Primeiro, você faz toda a interface. Então, você faz toda a parte de design visual, porque uma vez que o agente ele entende quais são os campos, ele entende quais são as rotas, campos, as conexões, fica muito mais fácil de você fazer o back-end. Então, depois que você fizer o front-end, o segundo passo é você fazer um PRD, né? Então, o planejamento por sessão. Então, você pode chegar aqui para ele e falar assim, olha, vamos pegar agora esse Kanban que a gente montou de tarefas, vamos montar um PRD para a gente desenvolver ele e fazer ele ficar 100% funcional. Então, você cria esse PRD aqui para ele poder executar essa parte inteira, né? E aí depois você vai fazendo um PRD por sessão. No caso, eu recomendo fazer PRD porque ele tem muita feature, né? Então, aqui ele filtra por rede social, aqui ele cria conteúdo por aqui, ele tem métricas, ele publica, ele tem calendário, lista, então você precisa fazer um PRD. Se o seu for mais simples que esse, for só um Kanban, aí você não precisa fazer um PRD, aí você só manda o seu agente executar o back-end usando a skill de Superpower, né? Usando Superpower, tá? Então é isso, meus caros jovens empreendedores. Então se você chegou nessa etapa aqui, basicamente agora é você ir pedindo para o seu agente e executando para você o seu serviço, tá? Então é um processo muito simples, né? Relativamente simples. Você pode usar o cloud de novo ou não, deixa ao seu critério. Você pode usar o Codex também. O Codex pode se conectar no terminal e conectar na sua VPS ou fazer isso na sua máquina local. Você pode, por exemplo, fazer isso localmente na sua máquina, subir no GitHub e pedir para o seu OpenClaw fazer uma cópia desse GitHub na memória deles ali, no workspace deles, tá? Então é esse o processo. Se você curtiu, comenta aí, né? Me fala o que você gostou, o que você não gostou, deixa seu like. E se você tiver qualquer dúvida, escreve aí que eu respondo vocês. E não esqueça de seguir o canal para os próximos vídeos, tá bom? Tamo junto.